Então vamos ao segundo livro de Samuel, capítulo 1. E se o Senhor permitir, estaremos neste capítulo hoje. Vamos ler então o segundo livro de Samuel, capítulo 1. E vamos ler os 27 versículos. Eu confio que aqueles que estiveram na quinta-feira já o leram em casa, pelo menos esses, e já passaram em revista este capítulo. Então lemos assim no segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a santa palavra do Senhor. Depois da morte de Saul, Davi voltou da vitória sobre os amalequitas. Havia 2 dias que ele estava em Ziclag, quando no terceiro dia veio um homem do acampamento de Saul com as roupas rasgadas, cabeça coberta de terra. Chegando a Davi, ele se prostrou em terra e lhe fez reverência. Davi lhe perguntou: de onde vens? Ele lhe respondeu: escapei do acampamento de Israel. Davi lhe perguntou ainda: o que aconteceu? Conta-me. E ele lhe respondeu: a tropa fugiu da batalha. Muitos caíram e morreram. Saul e o seu filho Jonatas também foram mortos. Davi perguntou ao rapaz que lhe trazia as notícias: como sabes que Saul e o seu filho Jonatas morreram? Então o rapaz que lhe dava a notícia disse: eu estava por acaso no monte Gilboa e vi Saul se apoiando em sua lança. Os carros e os cavaleiros tentavam alcançá-lo. Nisso ele olhou para trás, viu-me e me chamou. E eu disse: aqui estou. Então ele me perguntou: quem és tu? E eu lhe respondi: sou amalequita. E ele me disse: vem cá, mata-me. Estou cheio de... Na minha tradução diz queimbras, não é? Estou cheio de vertigens, angústias, sofrimentos. Mas continuo vivo. Então fui até ele e o matei, porque sabia que ele não sobreviveria depois de ter caído. E tomei-lhe a coroa da cabeça e o bracelete e os trouxe aqui para o meu senhor. Então Davi pegou as suas próprias vestes, as rasgou. Todos os soldados que estavam com ele fizeram o mesmo. E eles prantearam, choraram, jejuaram até à tarde, por Saul, por seu filho Jonatas, pelo povo do Senhor, pela nação de Israel, porque haviam morrido na batalha. Então Davi perguntou ao rapaz que havia trazido a notícia: de onde és tu? E ele respondeu: eu sou filho de um estrangeiro, amalequita. Davi lhe perguntou ainda: como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então Davi, chamando um rapaz, disse-lhe: vem cá, ataca-o. E o rapaz o feriu e ele morreu. Davi tinha dito ao rapaz: caia o teu sangue sobre a tua cabeça, pois tu mesmo testificaste contra ti quando disseste: eu matei o ungido do Senhor. Davi demonstrou a sua dor pela morte de Saul e seu filho Jonatas com esta lamentação, ordenando que fosse ensinada ao povo de Judá lamentação do arco que foi registada no livro de Jazar. Tua glória, ó Israel, foi morta sobre as tuas colinas. Como caíram os valentes! Não contes isso em Gate, nem o proclames nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não exultem as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caiam sobre vós orvalho nem chuva, nem haja campos que produzam ofertas, pois ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será lustrado com óleo. O arco de Jonatas nunca recuou do sangue dos feridos e da gordura dos guerreiros, nem a espada de Saul voltou vazia. Saul e Jonatas, tão queridos e amáveis na sua vida, também não se separaram na sua morte. Eram mais velozes do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que punha adornos de ouro sobre os vossos vestidos, como caíram os guerreiros no meio da batalha. Jonatas foi morto nas tuas colinas. Estou angustiado por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras muito querido para mim. Tua amizade era mais preciosa para mim do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pareceram as armas de guerra. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nesta manhã rogamos pela Tua sabedoria, rogamos pelo Teu poder, rogamos pelo Teu Espírito, que trabalhes através da mensagem, trabalhes nos nossos corações, aplicando a Tua mensagem, desafiando, exortando, confortando, levando os nossos olhos e levando os nossos espíritos para aquilo que é a Tua vontade, para aquilo que é o Teu seio. Rogamos, Senhor, que faças isso em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.
Portugal perdeu um grande estadista, um cidadão exemplar. Esta perda será dificilmente colmatada nos anos mais próximos, disse António Sá Carneiro. A perda do Dr. Sá Carneiro, Francisco no caso, vai obrigar o Partido Social Democrata a uma unidade muito maior. Nós estávamos, de certo modo, mal habituados por termos um líder incontestado, disse Francisco Pinto Balsemão. Dr. Sá Carneiro era um homem corajoso, um homem frontal, e é, portanto, esse homem que eu desejo neste momento evocar, curvando-me respeitosamente perante a sua memória, bem como perante a memória daqueles que o acompanhavam, disse Mário Soares. Francisco Sá Carneiro e Adelino Amar da Costa eram dois homens demasiado vivos para que não tenhamos sentido profundamente a sua morte e para que não tenhamos até morrido um pouco com eles, disse Francisco Lucas Pires. Estas foram exatamente as palavras, as primeiras palavras, a 4 de dezembro de 1980, as primeiras reações àquilo que ficou conhecido como o desastre de Camarate. 4 de dezembro de 1980, quando Francisco Sá Carneiro, que era primeiro-ministro de Portugal, a sua companheira, Senua Becassis, quando Adelina Mar da Costa, a sua esposa, o seu chefe de gabinete e os dois pilotos levantavam voo de Lisboa de direção a Porto e em Camarate, pouco depois de levantar, o avião caiu e se despenhou e todos perderam a vida. Esta foi a reação a uma perda política. Portugal ficou de luto. O dia 5 de dezembro de 1980 foi um dia de luto, de choro nacional pela perda do seu primeiro-ministro, pela perda do seu político, pela perda nacional. O texto que nós temos hoje aqui é também uma reação à perda nacional. À perda de um estadista, à perda do rei de Israel. É a primeira reação que nós vemos da perda daquele que foi o rei de Israel até então. Mas é um bocadinho mais pessoal do que aquilo que foi, ou no caso que foi para nós que eu ainda não estava vivo, ou para Portugal, para os portugueses, a perda de Sá Carneiro. Talvez se assemelhe mais a junho de 1990. Talvez se assemelhe mais ao dia em que pessoas aqui nesta igreja souberam que o seu filho, os seus familiares, perderam a vida. Os seus amigos perderam a vida. Talvez se assemelhe mais a essa tragédia pessoal do que simplesmente a uma perda nacional onde nós estamos afastados desse momento. Como é que nós reagimos à perda daqueles que amamos? Como é que nós reagimos quando a voz não quer sair? Qual é o tom da nossa voz quando a música que é tocada não é num tom maior, mas num tom menor? Como é que nós lamentamos? Como é que nós choramos? Como é que nós nos entristecemos quando alguém que amamos parte? Creio que este texto será de grande proveito para nós, para nos ensinar como nós podemos lamentar a morte daqueles que nos são queridos. O autor, no primeiro livro de Samuel e o segundo, o autor é o mesmo, os livros são o mesmo. Portanto, há uma clara continuação entre aquilo que acontece no capítulo 1, versículo 1 do segundo livro, com o que acontece no último versículo do capítulo 31. Exatamente uma clara continuação. O que tinha acontecido até então é um que nos preparou para aquilo que está a acontecer agora neste primeiro capítulo. No capítulo 30, se recordam, Davi ia a caminho da batalha do Monte Gilboa. Portanto, Davi ia para esta batalha, onde Saúl e Jónatas perdeu a vida. Davi estava a caminho e do lado errado da história, porque ele ia com os filisteus. Ele estava exilado com os filisteus. Todas as cidades foram convocadas para a guerra e Davi estava lá no meio dos filisteus a caminho do monte para lutar contra o seu povo. E o Senhor, miraculosamente, fez com que os chefes da cidade não se entendessem, não quisessem Davi lá e mandaram Davi de volta para ele não lutar a batalha. Então ele voltou para Ziclag. Mas quando chega a Ziclag, eis que tudo estava pilhado. As suas coisas tinham sido roubadas, a cidade estava em chamas, e as suas esposas, os seus filhos,
não estavam lá, não havia corpos lá. O que aconteceu foi que os amalequitas invadiram aquela cidade, aproveitaram que os filisteus tinham ido embora para lutar, invadiram aquela cidade e levaram cativos a sua família. Ele volta, vai recuperar a sua família e depois de recuperar a sua família volta alegrando-se por causa da suposta perda que ele reparou e que não conseguiu. O Senhor reparou e eles conseguiram voltar a ter os seus familiares. Ainda assim sentaram-se em Ziklag à espera do que tinha acontecido, de saber o que tinha acontecido lá no monte. Porque simultaneamente, e os dois capítulos acontecem ao mesmo tempo, o 30 e o 31, simultaneamente está a acontecer a batalha onde Davi deveria estar. E nessa batalha, os filisteus ganham, os israelitas fogem e Saúl, o rei, seu filho Jónatas e muitos israelitas perdem a sua vida. Mas ele não sabe exatamente o que está a passar lá, quer saber o que está lá a passar, e por isso diz o primeiro versículo do primeiro capítulo: depois da morte de Saúl, Davi voltou da vitória sobre os amalequitas. Havia 2 dias que ele estava em Ziklag, lá está ele sentado, à espera de notícias. E este capítulo pode ser dividido facilmente em 2 partes. A primeira é ele ouvir a notícia, e a segunda é reagir à notícia. Então até o versículo 16 é o ouvir da notícia, a partir do versículo 17 até ao 27. É o lamento sobre essa mesma notícia. Então Davi está de volta a Ziklag, depois de recuperar a sua família aos amalequitas. E chega no 3º dia. Aparece alguém. Quando no 3º dia, diz o versículo 2, veio um homem do acampamento de Saúl com as roupas rasgadas, a cabeça coberta de terra. Aparece um homem em Ziklag, portanto, não era no território de Israel, era no território filisteu, com as roupas rasgadas, com a cabeça coberta de terra, dirigindo-se a Davi, e quando Davi vê aquilo, ele sabe exatamente o que aconteceu. Aquilo era um sinal de luto naquele tempo, rasgar as roupas, vestir-se com cinza, ou pôr cinza sobre a cabeça. Portanto, ele já está a ver exatamente aquilo que aconteceu ao ver o amalequita que ali vem. Lemos no versículo 13 que ele era exatamente esse amalequita. Por alguma razão, o pai da família tinha ido para Israel, tinha lá ficado, e portanto ele estava familiarizado com o que estava a acontecer politicamente. Ele foi ter com a pessoa que ele sabia que precisava de ouvir a notícia: Davi. Diz o versículo 4, então, quando Davi vê, 3 aliás, quando Davi vê, pergunta-lhe: de onde é que tu vens? E ele responde: eu escapei do acampamento de Israel. É exatamente isso que ele quer ouvir. Davi então pergunta-lhe no versículo 4: o que é que aconteceu? Conta-me o que é que aconteceu lá. E ele respondeu: a tropa fugiu da batalha, muitos caíram e morreram, Saúl e o seu filho Jónatas também foram mortos. Sabem, quando Davi lhe pergunta sobre aquilo que aconteceu lá, ele vai responder, este amalequita vai responder com uma verdade e uma mentira. Há quem diga que toda a mentira, ou toda a boa mentira, tem uma dose de quê? De verdade. Precisa de alguma coisa que carimbe, precisa de alguma coisa que ateste aquilo que se está a ser dito. E este amalequita sabe bem disso. Este amalequita vai responder com uma verdade e com uma mentira. Vejam o versículo 5, não é? Quando ele responde, aliás 4, ele diz: a tropa fugiu da batalha. Verdade ou mentira? Verdade. Muitos caíram. Verdade ou mentira? Verdade. E morreram, não é? Saúl e o filho Jónatas também foram mortos. Verdade ou mentira? Verdade. Portanto, existe uma grande dose de verdade que ele está a dizer aqui. Mas a partir de agora ele vai então resvalar. Ele vê uma oportunidade para conseguir alguma coisa de Davi. Vejam o versículo 5. Davi então pergunta ao rapaz que lhe trazia as notícias: como é que tu sabes que Saúl e o seu filho Jónatas morreram? E a partir daqui ele vai contar uma bela história que nós, que conhecemos o capítulo 31, exatamente o que aconteceu, percebemos que não é aquilo que aconteceu. Aliás, o próprio narrador repete por 3 vezes o rapaz que lhe trouxe a notícia. O rapaz que lhe trouxe a notícia. Que é para se destacar um bocadinho. Aquilo que está a acontecer não sou eu que estou a dizer. É o rapaz que lhe trouxe a notícia que está a dizer. Foi ele que está a dizer isto. Vejam então o que ele responde. Então o rapaz que lhe dava a notícia disse: eu estava, por acaso,
no Monte Gilboa. Veja, por acaso, não é? Qualquer pessoa, naquele tempo, enganava-se na saída e entrava num campo de batalha. Por acaso eu estava lá. Não é? Por acaso, foi por mero acaso que eu estava lá no meio daquela batalha gigante entre filisteus e entre os israelitas. No Monte Gilboa, e vi Saúl apoiado em sua lança. Os carros e os cavaleiros tentavam alcançá-lo. Vejam se isto não é coisa mesmo dramática, de filme. Então Saúl está apoiado na sua lança. Ele vê os carros filisteus, quase que o pó a levantar-se. Os carros vêm todos ter com Saúl para o matar. Nisso então ele olha para trás e viu-me e chama-me. E ele diz, aqui estou. Ele pergunta-lhe, quem és tu? Eu respondi, eu sou a Malquita. Então ele disse, anda cá, mata-me. Estou cheio de sofrimento, estou cheio, na tradução que eu tenho, estou cheio de queimbras, mas continuo vivo. Então fui lá, matei, porque sabia que ele não sobreviveria depois de ter caído, e tomei-lhe a coroa da cabeça, a bracelete, e os trouxe aqui, a meu Senhor. Grande história que ele conta. Uma dose de verdade. Provavelmente é muito parecido com aquilo que iria acontecer com o escudeiro, se lembra do capítulo 31. Saúl efetivamente pediu que lhe tirassem a vida. Mas o escudeiro recusou-se a tirar-lhe a vida, e o que o narrador diz foi que Saúl pegou na espada e jogou-se sobre a espada para se suicidar. Portanto, poderá ter acontecido, não sabemos, até ele ter assistido à cena e percebido, olha que se calhar eu vou tomar esta história, que aconteceu efetivamente, vou mudar um pormenor ou outro e vou conseguir arrecadar aqui alguma coisa desta mentira. Ele assume, no fundo, que Davi está desesperado para se tornar rei, que quer se tornar rei. Afinal, Davi está exilado nos filisteus. Afinal, imaginem 1974, os presos políticos. Alguém chegar e dizer, olha, a ditadura acabou. O que é que alguém estaria à espera que o preso político dissesse? Naturalmente, ficaria todo feliz, a regozijar. Finalmente posso voltar a casa. Foi isso que ele esperava que Davi fizesse. Que se regozijasse na morte de Saúl, que finalmente ele pode vir a ser rei, finalmente pode voltar à sua casa, finalmente pode ir até ao seu povo e ao monte do Senhor. Mas não é exatamente isso que acontece. Nós sabíamos pelo relato do livro anterior, do primeiro livro de Samuel, que Davi teve muitas oportunidades para tirar a vida de Saúl. Muitas. Teve Saúl em momentos vulneráveis. Saúl ali na gruta, pertinho, disponível para ser morto. Ele não o matou. Saúl a dormir ali, pertinho dele, e ele não o matou. E ele disse, como posso eu levantar a mão contra o ungido do Senhor? Davi não iria levantar a mão contra o ungido do Senhor. Portanto, talvez ele tenha ficado surpreendido com o que aconteceu a seguir. Versículo 11. Então Davi pegou as suas próprias vestes, as rasgou, todos os soldados que estavam com ele fizeram o mesmo, prantearam, choraram, jejuaram. Por quem? Por Saúl. Não foi só por Jonatas, que era natural que o fizesse, mas foi por Saúl também. Por Saúl, por Jonatas, pelo povo do Senhor, pela nação de Israel que haviam morrido na batalha. Davi estava a lamentar, a chorar e a jejuar, apesar do exílio, apesar da perseguição, apesar das ameaças de morte. Esta era uma perda nacional, esta era a perda de um amigo, esta era a perda de um ungido do Senhor. Saúl poderia pensar que Davi era seu inimigo, mas Davi sabia e tentou mostrar várias vezes que ele não era inimigo de Saúl, que queria o bem para o ungido do Senhor. E assim que Davi foi capaz de recuperar do lamento, lemos no versículo 13 a resposta. O que é que Davi fará a seguir? Diz assim no versículo 13. Então Davi perguntou ao rapaz que havia trazido a notícia: de onde és tu? Ele respondeu: sou filho de um estrangeiro amalquita. Davi perguntou-lhe ainda: como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? Era que o amalquita, num erro crasso de julgamento, achava que Davi iria ficar contente pela morte de Saúl, e não só iria ficar contente, como, acima de tudo, o iria recompensar por ter sido ele o portador da notícia, e não só o portador da notícia, mas aquele que tirou a vida ao ungido do Senhor e que permitiu abrir o caminho para que ele pudesse voltar a casa, sentar-se no trono e colocar a coroa na cabeça.
Mas a reação de Davi foi inesperada. Em vez de ficar contente, ele responde: como é que tu foste capaz de estender a mão contra o ungido do Senhor? Imaginem um nó no estômago dele. O Amalekita chegou lá para contar a notícia, contente daquilo que iria acontecer, e de repente uma reação destas, aquele nó no estômago, e de repente ouve Davi a dizer assim, chama um rapaz e diz: vai e tira-lhe a vida, tu confessaste um pecado capital. É isso que ele diz no versículo 16: caia o teu sangue sobre a tua cabeça, pois tu mesmo testificaste contra ti, quando disseste: eu matei um ungido do Senhor. Tu confessaste um pecado capital e, portanto, vais ser morto. Este homem mentiu porque viu uma oportunidade de conseguir algo melhor do que a verdade lhe tinha para oferecer. A ironia é essa, é que se ele tivesse dito a verdade, talvez até fosse recompensado. Se ele tivesse dito a verdade porque Davi estava ansioso por ouvir notícias, talvez tivesse sido encaminhado, mas ele, como pensou que a mentira lhe ia trazer mais benefício do que dizer a verdade, arranjou ali uma história que disse que ele foi aquele que tirou a vida de Davi, e a ironia é que pela sua boca ele acabou por morrer. E eu acho que nós devemos aqui parar só para fazer uma pequena aplicação em relação à mentira. Porquê é que nós somos tentados a mentir? Exatamente pela mesma razão que o Amalekita. Porque achamos que dizer a verdade não compensa tanto como a história que nós podemos acrescentar aqui ou ali. Que a mentira nos vai trazer mais lucro do que a própria verdade o irá trazer. E às vezes nós estamos a falar de grandes mentiras, embora grandes mentiras serão mais rapidamente apanhadas e cairemos mais rapidamente em prejuízo. O Daniel falava disso na quinta-feira passada, falava sobre a fluência do inglês. Se eu escrever no meu currículo que sou fluente em inglês, a francês, a italiano, a ucraniano e a russo, aquilo vale tanto até eu chegar ao momento em que preciso de usar. Posso muito bem ser contratado, mas no momento em que alguém telefonar em russo e eu disser que a pessoa está a ter um ataque que não consegue falar português, isso vai-se logo perceber que, na realidade, eu menti no meu currículo. Contudo, há pequenas mentiras que nós dizemos: não tem grande efeito. Com uma grande dose de verdade e pequenas coisas que nós vamos acrescentando àquilo que é a verdade para conseguirmos maior recompensa, algo que a verdade por si só não conseguiria nos dar. Coisas como, mais ou menos: eu estou cansado, não consegui concluir a tarefa, não consigo fazer tudo o que tenho a fazer. É muita coisa. Dizemos isto quando não queremos admitir a verdade, que muitas vezes procrastinamos, a culpa é nossa, não é de outra pessoa. Que muitas vezes passamos tempo a mais no telemóvel, passamos tempo a mais na televisão. E essa é a verdade. Mas arranjamos outras formas. Ou aquela clássica: estou quase a chegar e ainda nem calçamos os sapatos. Estou quase a chegar. Porque achamos que isso vai nos trazer maior proveito, isto é, vai acalmar a pessoa não vai ficar nervosa. Portanto, é uma mentira com utilidade. Vai causar mais proveito do que a própria verdade. Mas existem várias. Apanhei trânsito no caminho, como se no Silver tivesse trânsito. Uau, que bom, gostei muito. Quando na verdade não gostámos nada, ou não apreciámos. Esqueci-me completamente, não te vi. Ou estou bem a sério. Estou sempre bem. Contente com Jesus o tempo todo, não luto contra nenhum pecado, vivo sempre contente, o trabalho está bom, eu gosto mesmo de estar solteiro. Ou o casamento é fantástico, os filhos portam sempre bem. Porque nós não queremos que as outras pessoas pensem que nós precisamos de ajuda, ou pensem que nós não somos autossuficientes. Pensamos que isso nos vai trazer mais vantagens, quando na realidade a verdade poderia nos trazer muito mais vantagens do que a própria mentira. A Bíblia é clara: mentir é sempre errado. Sempre. Não há anexos. É sempre errado. É um pecado contra Deus. Aliás, Provérbios diz lá no capítulo 19, versículo 5: a falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. A mentira talvez produza resultados a curto prazo, aqueles que nós queremos.
mas a médio e longo prazo nunca compensa. Porque o nosso Deus é um Deus de verdade, não um Deus de mentira. É um Deus de verdade. E a seu tempo tudo irá ser descoberto. Pode não ser a nossa vida. Podemos passar uma vida inteira sobre uma mentira, mas tudo será descoberto, até no juízo final, se não for antes. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 2 e 3 diz: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido, porquanto tudo o que em trevas disseste, à luz será ouvido. O que falaste ao ouvido do gabinete, sobre os telhados será apregoado. Portanto, o engano não é estratégia a longo prazo. Deus é aquele que sabe todas as coisas, observa todas as coisas e um dia exporá todas as coisas. Tudo. Portanto, duas coisas que eu gostava de vos desafiar. Primeiro, não mintam nunca. Não mintam nunca. Não cedam à tentação de pensar que a mentira vai trazer mais benefício do que a verdade. Não cedam à tentação de pensar que a mentira é mais proveitosa do que a verdade. Seja ela grande, seja ela pequena. E o segundo, tu podes neste momento estar a viver algum tipo de mentira. Ou podes ter dito uma mentira. Ou podes na tua cabeça estar a pensar aquilo que fizeste, aquilo que disseste, aquilo que não devias ter dito. A Bíblia exorta: arrepende disso. Confessa isso. Leva isso ao Senhor. E Ele te perdoará. É muito melhor uma mentira confessada do que uma mentira oculta. Muito melhor. Avançamos para o lamento, a partir do versículo 17. E o texto começa exatamente desta forma. Davi demonstrou a sua dor, versículo 17, pela morte de Saul e o seu filho Jonatas, com esta lamentação. Portanto, é uma lamentação. E muita coisa poderia ser destacada aqui. Eu gostaria só de destacar 3 coisas neste lamento. Primeiro deles, é seguro lamentar. É seguro chorar, ou deve ser seguro chorar. Davi era um poeta, Davi era um músico, portanto é normal que ele se expresse e expresse a tristeza que está a sentir desta forma. Ele escreve um poema, escreve uma música para ser cantada, portanto ele expressa o seu coração através deste meio. Não quero dizer que todos nós tenhamos que fazer isso, cada um terá a sua maneira de lamentar, mas é seguro lamentar e pode ser lamentado. Percebam que Davi escreveu muitos lamentos e muitos deles estão registados no livro dos Salmos. Mas este é diferente de todos os lamentos que estão registados no livro de Salmos. Porque, neste caso, não é uma oração ao Senhor. Pelo menos da forma como nós pensamos que é uma oração. Dirigida ao Senhor, pedimos conforto, pedimos ajuda ao Senhor. Em momento algum Ele está a fazer isso. Ele está simplesmente a constatar o sofrimento. Está a lamentar, somente. Ele sabe, naturalmente, que o Senhor ouve todo o lamento. Ele sabe que o Senhor olha para o coração, atenta para aquele que sofre. Mas ele simplesmente está a lamentar. Não menciona Deus. Não está a dirigir a Deus. Não sei se nós já sentimos essa necessidade de só lamentar. De só chorar. Nós não, neste momento preciso de dor. Eu não quero fazer mais nada a não ser lamentar e chorar. De deitar cá para fora a nossa dor. Davi já o tinha feito quando ouviu a notícia. E agora falo através deste poema. Portanto, é legítimo chorar e lamentar. Irmãos, Davi tinha sido ungido no capítulo 16 do primeiro livro. Davi sabia que um dia iria ser rei. E o que estava mais do que provado era que a transição de reinado não iria ser fácil. Porque Saul não lhe facilitou a vida. Saul não disse assim: ok, então o trono é teu. O Senhor ungiu-te como rei, já me disse a mim que eu não vou ser rei, portanto o trono é teu, Davi, à vontade, eu vou ficar na minha vida. Vou-te dar o trono. Saul não fez nada disso. Saul perseguiu Davi. Saul tentou matar Davi. Saul colocou Davi em exílio. Portanto, Davi sabia perfeitamente que não iria ser uma transição fácil e sabia perfeitamente que, embora sendo o plano do Senhor provavelmente passaria por matar Saul. Porque era a única maneira de ele conseguir chegar ao trono. Ainda assim, não é por Davi saber que era plano de Deus, não é por Davi saber e estar consciente do que é o plano do Senhor, que ele lamenta menos. Portanto, irmãos,
Não é por sabermos que algo está dentro do plano do Senhor, que nada escapa ao soberano plano do Senhor, que nós deixamos de lamentar, que nós deixamos de chorar. A morte não é algo natural no mundo. Nós não fomos criados para morrer. Embora o mundo diga, é natural, todos nascem, todos morrem, e isso é verdade, é uma constatação, nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para viver numa comunhão eterna com Deus. Portanto, a morte é algo que nos afeta profundamente. Quando alguém se separa de nós, nós sentimos o nosso coração a ser rasgado, nós sentimos o quão não natural isso é. O pecado entrou no mundo e com o pecado a morte, e por isso todos morremos. Mas a morte não é natural. O buraco que sentimos no peito, as saudades, aquilo que está a ser vivido, magoa. Eu, pela graça de Deus, tenho os meus pais vivos. Mas muitos aqui já não têm os seus pais vivos e muitos aqui perderam os seus pais muito cedo na vida. Alguns aqui perderam os seus filhos. Alguns perderam os seus cônjuges. Eu tive um vislumbre disso quando pensei que o Tiago iria falecer. Quando pensei que o Tiago iria morrer. E sabem, da dor que eu experimentei, uma coisa eu vos posso dizer, que não é tão profunda como aquele que realmente perdeu. Mas uma coisa eu vos posso dizer, é que nós não sofremos só por aquilo que se passou. Nós não sofremos só pelas memórias que tivemos, pelas memórias que criámos. Nós não sofremos só por tudo aquilo que lembramos, mas sofremos também por aquilo que pensamos que nunca mais viveremos. Sofremos também por pensarmos, e na altura eu pensava, eu nunca vou vê-lo a casar. Eu nunca vou ver netos da parte dele. Eu nunca mais o vou ver sentado na mesa. Eu nunca mais vou poder abraçá-lo. Portanto, nós não sofremos só por aquilo que se passou, mas sofremos também por aquilo que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. E não é por termos consciência daquilo que é o plano de Deus, e termos consciência que nada foge ao plano de Deus, e como diz a palavra, tudo está sob o seu controle, nenhum fio da nossa cabeça cai sem Ele que saiba, e os nossos dias estão plenamente contados no seu livro. Não é por sabermos essas coisas e afirmarmos essas coisas que nós deixamos de lamentar e nós deixamos de chorar. Nós precisamos ser uma igreja onde é permitido chorar, onde é permitido lamentar, onde se alguém está a padecer, se alguém está a sofrer, ele sabe que alguém se vai sentar ao seu lado, não para lhe citar logo, imediatamente Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, mas eles vão se ali sentar para dar o abraço e chorar com ele, sem dizer nada, só lamentar, só chorar, só abraçar, só amar. É isso que Davi está a fazer. Davi está a lamentar, Davi está a chorar a morte de Saul e de Jonatas, mesmo que isso fizesse parte do plano de Deus, e ele sabia. Jesus chorou. Jesus chorou por Jerusalém, sabendo que Jerusalém, ou a dureza de coração de Jerusalém, fazia parte. Davi chorou por Lázaro, sabendo que Lázaro estava morto, o seu amigo estava morto, para que o Filho fosse glorificado na sua morte. É seguro chorar, é seguro lamentar, é seguro expressar. Nós precisamos ser uma igreja que canta músicas de quando em quando, em tons menores, que choramos. Não vivemos somente em alegrias profundas, onde a pessoa até se sente mal se estiver a sofrer. Precisamos saber que há momentos em que é legítimo chorar e lamentar. E que chegará o tempo, e esse tempo chegará, em que, como diz Paulo, eu não quero que vocês sejais ignorantes, como aqueles que choram, que se entristecem sem ter esperança. É possível entristecer com esperança. É possível. Mas chegará o tempo de apontar para Jesus, porque diz Paulo e continua a dizer, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Lamentamos e choramos com a esperança de que Jesus morreu e ressuscitou, e trará com eles aqueles que morreram em Cristo. Segunda coisa, na morte, escolho lembrar também do que é bom.
Davi não se regozija que Saul esteja morto, simplesmente morto. Ele escolhe ser gracioso com Saul e amoroso com Jónatas. Vejam como ele descreve Saul nestes versículos. Versículo 19. Tua glória, ó Israel. Ele está a falar de Saul, a glória de Israel. Versículo 23. Saul e Jónatas, tão queridos e amáveis da sua vida, também não se separaram na sua morte. Amado e querido, Saul e Jónatas. Versículo 24. Ele pede às filhas de Israel que chorem por Saul. E destaca a generosidade, destaca a prosperidade de Saul. Depois de tudo o que nós ouvimos já sobre Saul, como é que nós descreveríamos esta figura? Irado? Egoísta? Mau, invejoso, infiel? Provavelmente era assim que nós descreveríamos Saul, que nós temos vindo a conhecer. Mas Davi, aquele que sofreu aquilo que Saul fez, não foi aquele que olhou de fora e disse esta figura é má, é irada. É aquele que sofreu a ira, aquele que sofreu tudo aquilo, a amargura que Saul fez. Ele escolhe lembrar-se com graciosidade deste homem. Já vimos que não podemos mentir, não é? Deus odeia a mentira. Precisamos ser honestos. No entanto, o Filho de Deus é gracioso também. Escolhe perceber a forma como Deus trabalhou em vidas imperfeitas, com pecado. Não é errado nós, num momento fúnebre, lembrarmos as coisas boas e como ele realmente era bom, ou ela realmente era boa, como o Senhor trabalhou na sua vida, apesar de todos os defeitos, apesar de todos os problemas, apesar de tudo aquilo que aconteceu e foi acontecendo, escolher aquilo que o Senhor fez, entrelaçado com o pecado dessa pessoa. Não é errado fazermos isso. Conhecer a Deus e amar a verdade não nos deve fazer duros, impassivos, mas deve nos fazer graciosos e generosos, como Davi também parece ser com Saul aqui. E vejam, com Jónatas, naturalmente amoroso, porque o versículo 25 e 26 fala sobre esta angústia que sente por Jónatas, um querido e amado amigo. Perdeu um fiel amigo, Jónatas, aquele que abdicou ou estava pronto a abdicar do trono para que Davi tivesse o trono que o Senhor lhe tinha indicado. E infelizmente eu preciso fazer só uma pausa breve aqui para explicar que este versículo não se relaciona com homossexualidade. Okay? Se vocês forem à internet, procurarem segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículo 26, provavelmente encontrarão 1, 2, 3 artigos, 4 artigos a defender que este versículo se relaciona com homossexualidade. Não tem nada a ver com isso. Nada. Só alguém que não entende o contexto, e graças a Deus nós temos caminhado nisto, percebemos claramente o que se tem passado com Saul e com Jónatas e com Davi, é que vai perceber aqui algum indício de homossexualidade. Eram amigos inseparáveis, eram amigos fantásticos. E dois apontamentos em relação a isso. Primeiro, se isto realmente se tratasse de homossexualidade, Davi nunca colocaria na boca de todo o povo o apregoar disso. Davi está aqui a mandar que este cântico, este lamento fosse cantado por todo o Israel. Imaginem Davi a colocar na boca de todo o Israel a homossexualidade que se passava entre Davi e Jónatas. Longe disso. Davi não iria fazer isso. E em segundo lugar, se conhecemos a história de Davi, mais para a frente veremos isso melhor, o problema de Davi era com homens. Era com mulheres. Davi, quando chega a esta altura, já é casado 2 vezes. 3 até, porque entretanto a filha de Saul já tinha sido entregue a outro homem. Davi já era casado 3 vezes. E depois ainda vai cobiçar a esposa de outro, mais à frente. Portanto, o problema de Davi não era propriamente com homens, o problema de Davi era com mulheres. E isto, de alguma forma, nos faz chocar contra a nossa cultura. Porquê? Porque diz mais acerca da nossa cultura, uma leitura assim diz mais acerca da nossa cultura do que a própria Bíblia. Já entramos com estes pressupostos todos para aquilo que é a Escritura. E a segunda é que nós deixamos de valorizar a verdadeira amizade entre pessoas do mesmo sexo. Porque começamos a sexualizar tudo. Nós deixamos de valorizar o quão bom é 2 rapazes ou 2 meninas realmente serem amigas, profundamente amigas, sem que isso realmente tenha que resultar numa atração
homossexual. Porque não só as pessoas colocam isso sobre o relacionamento, andam sempre juntos, são tão amigos, o que é que será que acontecerá ali? Nós começamos logo a pôr pressão sobre isso, e não só isso, mas a própria cabeça das crianças, a própria cabeça dos adolescentes, não conseguem desenvolver uma boa amizade sem que lhes seja sugerido, mesmo na cabeça, que aquilo pode resultar em algo mais. Precisamos ter muito cuidado com isso e fomentar as verdadeiras amizades entre pessoas do mesmo sexo. Amizades entre rapazes e entre meninas que fomentam um relacionamento que os aproxima de Jesus Cristo. E era isso que se passava com Davi e com Jónatas. A morte escolhe-te lembrar do que é bom. E por fim, e o último ponto, lembrem-se ou vejam aqui um refrão fantástico. O que é que ele repete aqui 3 vezes neste lamento? Está ali no versículo 27. Como caíram os poderosos. 3 vezes ele repete isso, no versículo 19, no versículo 25 e no versículo 27. Ele não diz isto com ar depreciativo. Ele diz isto como uma constatação, com coração pesaroso. Os poderosos caíram e como caíram os valentes, como caíram os poderosos. Diz isto com tristeza. Mas algo que podemos tirar daqui. Os poderosos também caem. Não interessa o valor da nossa conta bancária, os poderosos também caem. Não interessa quanta influência temos, os poderosos também caem. Não interessa o quão as pessoas gostam de ti, tu também cairás. Não interessa o tamanho da tua família, não interessa o quanto amas a vida, não interessa o quanto amas viver, quanto vigor tu ainda tens, não interessa nada disso, tu também cairás. Os poderosos caem e todos caímos. O cemitério está cheio de pessoas insubstituíveis. Está cheio de poderosos, antigos poderosos, reis, rainhas, príncipes, políticos. Está cheio de pessoas importantes, menos relevantes, simples como nós. O cemitério está cheio de pessoas insubstituíveis. E só um morreu, ressuscitou e vive ainda hoje, que é Jesus Cristo. E esse sim é insubstituível. Os poderosos caem. Tu caminhas com esta consciência da tua própria morte. Tu caminhas com a consciência de que a tua vida é frágil. Tu caminhas com esta consciência de que um veredito está dado sobre a tua vida, que tu irás cair. E que quando isso acontecer, não importa quem foste, não importa o teu trajeto, não importa com as boas obras, não importa nada do que tu fizeste, importa uma só coisa. Se tu te arrependeste do teu pecado e creste naquele que ainda hoje vive, que é Jesus Cristo. Esse é o melhor Davi. Esse é aquele para o qual Davi nos tem empurrado, nos apontado, nos diz, é este que vocês devem adorar, não a mim, é este que vocês devem ver, não a mim. Sabem, Davi foi aquele que teve oportunidades para chegar ao trono por atalhos. Jesus foi exatamente a mesma coisa. Sabe, havia um trono prometido a Davi. Davi escolheu não se dirigir por esse atalho. Havia um trono prometido a Jesus. Havia um trono prometido a Jesus. E a grande tentação que ele teve foi exatamente tomar um atalho. Lá quando ele é levado para o deserto, Satanás o tenta, e ele diz assim, olha, tudo isto é meu. Os reinos, os reis, este trono é teu. Se curvado, me adorares. Se curvado, me adorares. Qual era a tentação? Jesus poderia ter dito assim, isso já o Pai me prometeu. Já tenho um trono prometido pelo meu Pai. Qual era a grande tentação? A grande tentação era a morte sem sofrimento. Era o trono sem sofrimento. Era o trono sem a morte. Era o trono sem a minha salvação. É o trono sem a tua salvação. Mas Jesus disse, não, isto está escrito que ao Senhor somente adorarás. Portanto, eu não vou fazer nada disso. Eu vou esperar, eu vou viver esta vida, eu vou chorar lágrimas como eles, eu vou ser tentado como eles, eu vou até à cruz, vou ser escorraçado, vou ser rejeitado, vou ser afastado, eu vou ser levantado àquela cruz para morrer pelos pecados do meu povo, para que eu, ao ressuscitar, mostre que todos nós, aqueles que se arrependeram e creram, possam ressuscitar com Ele, possam ser salvos. É isso que Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 8 a 11. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e à morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus sofreu muito mais do que Davi. Ele não tomou o trono através de uma rebelião pecaminosa, mas suportou a cruz para a salvação do seu povo. E é neste Jesus que nós somos chamados a confiar. É este Jesus que nós nos temos que entregar, porque nós um dia cairemos, os poderosos caem. Que não sejamos achados como este Amalequita, a levantar a mão contra o ungido do Senhor. Que não levantemos a mão contra o ungido do Senhor, mas nos rendamos àquele que é o ungido do Senhor. E termino com isto, irmãos. Para ti que estás a sofrer hoje, para ti que tu estás a lamentar, eu espero que este texto te esteja a falar. Como cristãos, nós vivemos num mundo que é criado, é governado por um Deus bom, um Deus soberano. Vivemos num mundo que foi criado para florescer, para prosperar, mas a morte, o sofrimento, a dor, a lágrima entraram neste mundo através do pecado. São resultado do pecado. E o Deus que nós adoramos não está distante de nós. O Deus que nós adoramos não está longe de nós. O Deus que nós adoramos se fez como nós. Sofreu como nós. Viveu as dores como nós. Ele não está a uma distância segura do Monte de Gilboa. Ele foi até ao Monte de Gilboa para morrer pelos nossos pecados, para sofrer aquilo que nós sofremos. É por isso que ele é chamado de o homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele sabe o que é padecer. Portanto, como pessoas de Jesus, é apropriado que nós lamentemos, que choremos de uma forma verdadeira. Nós somos pessoas que lamentamos, somos pessoas que choramos. Um dia Deus fará novas todas as coisas. Toda a lágrima será seca, toda a dor desaparecerá, todo o sofrimento acabará. Portanto, nós choramos e lamentamos à luz desse dia. À luz do dia em que tudo será limpo, toda a lágrima será limpa, toda a dor será refeita, todo o nosso corpo será transformado. Agora, uma esperança futura não quer dizer que não doa no presente. Continua a doer. Continua a doer no presente. Não significa que nós não devamos chorar e lamentar agora. Não significa que não haja tristeza e aflições. Graças a Deus não é o tempo todo. Mas por vezes nós precisamos de tocar músicas em tom menor. Cantar músicas num tom mais melancólico, mais triste, uns com os outros. Sentarmos ao lado daqueles que sofrem. Chorarmos com eles. Abraçá-los. E depois, mostrando esse amor, dirigindo os nossos olhares para o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe.